5 bilhões de reais por ano é o que o comércio eletrônico movimentou em 2015 no país. E a previsão é que em 2018 esse valor chegue a mais 7 bilhões. O comércio eletrônico, ou e-commerce, como também é conhecido, vem mudando hábitos e costumes dos brasileiros, já que uma das principais vantagens é a comodidade e praticidade desse setor. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender de que forma a tributação afeta o setor e como impacta o consumidor. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o vice-presidente da ABECOM, Rodrigo Bandeira Santos, e a gerente administrativa da Correia Lopes, Ariane Freitas. Segundo o mapa lançado em 2013 pela FEComércio, o comércio eletrônico vem crescendo cerca de 30% ao ano, o que não implica no crescimento do comércio tradicional. Ele impulsiona a economia e é porta de entrada para novas tecnologias. Mas antes, é importante ficar ligado em algumas dicas de segurança. É importante que o consumidor entenda que não existem ofertas milagrosas, né? Então, quando ele entra num site, ele vai fazer uma pesquisa do produto que ele deseja adquirir, se essa oferta estiver muito distante da realidade, há 99% de chance de se tratar de fraude. Então, é importante que o consumidor tenha alguma malíciazinha nesse momento para que ele evite as páginas fraudulentas, porque elas são muito perfeitas. No primeiro momento, quando o consumidor faz a pesquisa, ele observar em todas as páginas, sites, essas páginas de reclamações, se aquela página que ele está consultando, se aquele local virtual que ele pretende fazer a compra, como ele está no mercado. É importante ver se tem muita reclamação, se não tem, até mesmo ligar para o Procon para ter essa orientação. Uma vez que ele decida o que comprar e aonde comprar, ele verificar a forma que está sendo ofertado aquele produto, se a página tem CNPJ, se não tem, se tem um endereço físico. É importante que a página tenha um endereço físico daquela loja, a forma de pagamento, se eles estão recebendo o pagamento de uma forma segura. É importante que o consumidor não faça, num primeiro contato com aquele site, uma compra muito grande. Ele pode tentar fazer uma compra primeiro num boleto. Se ele optar pelo cartão de crédito, que ele não dê informações além do solicitado pelo site. É importante que ele verifique também a forma de entrega desse produto, se está bem explicadinho no site. Segurança. Toda página, quando ela vamos dizer assim, que ela não tem sintomas de fraude, ela vai apresentar um cadeadozinho no rodapé dessa página, normalmente do lado direito. Esse cadeadinho tem que estar trancado, ele sinaliza para o consumidor a segurança daquela página. O consumidor também pode consultar o .br, que é um local onde são registrados todos os sites. E ali ele pode verificar se aquele site é registrado no Brasil. Por que eu estou falando isso? É importante que o consumidor saiba que quando ele faz compras em sites estrangeiros e não tem um registro BR, ele pode vir a ter problemas, mesmo que esse site seja legal e não seja fraudado, porque as leis brasileiras não têm como proteger o consumidor quando ele faz compra no site estrangeiro. Existem outros cuidados que podem ser tomados também, né? Existem outros cuidados que podem ser tomados, além da observação do rodapé do site com os dados da loja, verificação se existem selos de certificação de segurança, o próprio selo da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o selo do IBIT, que são entidades confiáveis e que reportam em tempo real se aquela página condiz com o que está sendo apresentado. Além da observação do valor, é claro, todo produto tem um valor de venda compatível com o mercado, não existe mágica. E como é que está o Rio de Janeiro nessa questão do comércio eletrônico? Bom, hoje o Rio de Janeiro ocupa a segunda posição nacional no comércio eletrônico. Ele já teve uma fatia maior desse bolo de faturamento do comércio eletrônico, sendo que hoje essa fatia decresceu aí em 3%. Né, e a gente está tentando medidas para que o Rio de Janeiro volte a ter força e continue crescendo junto com o próprio mercado de comércio eletrônico. Há incentivos do Estado ao comércio eletrônico? Sim, no momento a gente tem um incentivo para o segmento e ele apresenta um crédito presumido, que é trabalhado em cima da operação própria da empresa, do ICMS, que ele recolhe ao longo do mês. É feito em cima da apuração do imposto no final do mês.
A gente falou no início do bloco de um crescimento muito grande, mas são dados também baseados em 2014, 2013. Como é que está o quadro hoje, né, esse crescimento para o ano? Esse crescimento foi freado, naturalmente, por uma condição econômica do país recessiva, mas ele permanece em crescimento. A gente espera que esse ano o crescimento seja superior a 5% e ainda é um crescimento por conta da entrada de novos internautas que passaram a consumir nesse mercado fantástico que é a internet e começaram a optar no canal de internet apostando numa economia de preço, principalmente em ano recessivo. A gente pode complementar também com a modificação na legislação com relação à emenda constitucional, que trouxe o diferencial de alíquota para as vendas interestaduais. Isso teve um reflexo muito grande para as empresas, porque acaba obrigando a empresa a fazer um recolhimento de uma diferença, causa reflexo na parte logística, emissão de nota fiscal. Todo esse processo vai ter que ser reavaliado para poder ser tratado corretamente como o Estado orientou. E já está impactando no preço também? Já está impactando no preço, já pode-se notar um acréscimo de mais ou menos 8% a 10% no valor dos produtos, sendo que ainda assim a internet continua um canal confiável e uma boa opção de consulta. Agora, quais são os cuidados que as empresas agora têm que tomar por essa questão da nova legislação? Então, a empresa tem que observar a forma de tributação que o governo determinou. Então, hoje, a partilha, como a gente chama mais comumente, ela funciona assim. Em 2016, a gente está recolhendo 60% para o estado de origem e 40% para o estado de destino. O objetivo final disso é que o diferencial de alíquota ele seja direcionado somente para o estado de destino, porque o entendimento é que o ICMS é um imposto de consumo. Então, o objetivo é esse. A parte do estado da origem permanece, que é a tributação interestadual de 12% ou 4%, ou 7%, e no caso o diferencial de alíquota, que é a diferença desse ICMS interestadual para o ICMS do estado de origem, ele vai passar a ser do estado de origem, do estado de destino definitivo. Essa legislação, na verdade, acaba forçando que as empresas tenham sede em todos os estados, é mais ou menos isso? As empresas elas não têm como estarem presentes fisicamente em todos os estados. Elas hoje em dia estão contando com o auxílio de tributaristas e observando a legislação e, ao mesmo passo, tentando, junto ao governo, uma modificação para que as suas operações continuem viáveis. Mas o fato do Rio de Janeiro concentrar também grandes empresas ajuda a diminuir um pouco essa questão. O Rio de Janeiro concentra grandes empresas, principalmente empresas de moda, né, nessa parte do e-commerce. Mas isso ainda é uma questão que está sendo observada com passos iniciais por todo o mercado. Tudo isso é muito novo, na verdade tem menos de um ano, então a gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco recebe Rodrigo Bandeira Santos e Ariane Freitas. Só no estado do Rio, o número de lojas virtuais abertas cresceu cerca de 46% em 2016. A Sabrina Nunes é fundadora e dona da marca Francisca Joias. Vamos conhecer a história dela. A Francisca Joias conta hoje com 12 funcionários, mais de 450 revendedoras em todo o país e uma receita bruta de R$220 mil por mês. Mas a história era bem diferente 5 anos atrás, quando a Sabrina montou o empreendimento. A Francisca começou com R$50 num site muito conhecido por pequenos empreendedores, que é chamado Elo7, ainda existe até hoje. E quando eu comecei no Elo7, eu montei uma lojinha, eu peguei R$50 para no centro da cidade, comprei umas quinquilharias, uns acessórios horríveis, umas muambinhas, na verdade, e coloquei no Elo7 para vender. O Elo7 me mandou um e-mail marketing, dizendo que quem quisesse divulgar o seu produto naquela campanha de e-mail marketing exclusiva, pagaria um valor de R$300 na época. E eu arrisquei, falei, vou arriscar para ver o que dá.
E naquele dia, com aquele disparo, a gente vendeu R$3.000. Assim como o negócio da Sabrina, a expectativa é de que o e-commerce continue crescendo. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o volume financeiro para os próximos 2 anos deve aumentar quase 18% no estado, mesmo em época de retração econômica. Hoje estamos driblando a crise, focando mais nas revendedoras. Eu sou para elas o que eu não tive quando eu comecei, somos o suporte. A gente oferece produtos de qualidade, treinamentos exclusivos. Aqui no showroom a gente tem treinamento 2 vezes por mês. E na internet eu tenho todo um conteúdo, todo voltado para o marketing digital, marketing de conteúdo, onde nós ensinamos as nossas revendedoras, empoderamos elas para que elas consigam vender bem, não só nosso produto, mas qualquer outro no mercado. Entre uma gravação e outra, Sabrina não desgrudava do celular. É que o marketing da empresa também é 100% virtual. Hoje, o site da loja recebe cerca de 12.000 visitas todo mês. Manter o crescimento no e-commerce também não é fácil, né? A gente tem que se apoiar muito nas redes sociais, seja ela Facebook, Instagram, Snap. A Francisca tem hoje uma hashtag que a gente envia um cartãozinho junto com o produto para o cliente, convidando ele a postar como foi a experiência dele de compra. Isso faz com que a gente fidelize o cliente, seja mais transparente com os nossos clientes, aumente a compra recorrente e faça com que o crescimento seja maior. São todas táticas de marketing e venda que são diferentes, quer dizer, que também buscam se aproximar do consumidor e capturá-lo, né? Sim, porque hoje em dia também o consumidor está muito na palma da mão, através das redes sociais e através do smartphone, que vem ganhando espaço nesse mundo de compras. Essa interação tem que ser sempre maior. E em relação a essa questão da crise, ela relata ali que o site dela não está sendo impactado, mas de uma forma geral, qual é o quadro com a crise econômica? O quadro freou um pouco desse crescimento. As empresas estão prosperando, estão crescendo, mas ao mesmo tempo estão se reinventando, né? Estão reduzindo custos na medida do possível para poder passar por esse período de crise bem. A gente está observando também, nesse momento, o crescimento do empreendedorismo por necessidade. Muitas vezes são empresas que nascem muito rápido e quebram muito rápido. Não conseguem sobreviver porque os seus donos têm pouco conhecimento, na verdade, de como é que funciona o dia a dia, a questão tributária. Sites coletivos de venda, né, são uma opção para pelo menos começar mais protegido? São uma opção porque são sites que já têm um grande plano de divulgação e cobram uma comissão daquela empresa caso haja uma venda. Ou seja, é uma operação ali financeira cobrada em caso de êxito e não somente no caso de um clique, como é o comércio eletrônico, né, a propaganda em muitos casos. Completando o que ele está falando com relação à parte tributária, é importante também que o empreendedor conheça, que vá buscar informações com relação à parte fiscal, parte contábil da empresa, do funcionamento, até administrativo também, porque na verdade ele precisa conhecer o todo, não fazer o todo. Também não tem condições dele fazer tudo sozinho. Precisa sempre de bastante ajuda, né? É verdade. Agora, principalmente para formar preço, né? Porque com essa questão tributária, próprio envio pelo correio, tem toda uma série de custos ali que, se você pensar só no produto, você não entrega pessoalmente para o consumidor. Você precisa de ter essa projeção. Né? São despesas que têm que ser agregadas ao valor final do produto para que ele possa ter algum retorno, na verdade. E a Becom dá algum tipo de consultoria ou fala mais especificamente sobre isso para esses novos empreendedores? A Becom está de portas abertas através do site, né, e através dos eventos realizados nas principais capitais, também no Rio de Janeiro, em parceria com o Sebrae, para capacitar, né, os novos e futuros empreendedores online e para melhorar as práticas de quem já está atuando sempre. Agora, sobre as empresas sediadas no Rio, vamos falar um pouquinho mais da nossa economia. Há muitas empresas grandes aqui, você falou no bloco anterior que são muitas empresas de moda. Que outros setores estão no comércio eletrônico fazendo sucesso? Você tem no Rio de Janeiro também o turismo, né, que você tem o Hotel Urbano, que fica sediado no Rio de Janeiro e que tem uma grande quantidade de funcionários. Né? Você tem empresas tradicionais de eletroeletrônicos, como a Casa e Vídeo, né? E fortemente o segmento de moda, né, que pegou espaço. Muitas empresas já
seguem no comércio eletrônico há alguns anos e outras ainda estão ingressando, apesar de marcas bem tradicionais para o consumidor carioca. As marcas de eletroeletrônicos demoraram um pouco, né, a entrar nesse... Na verdade, todas as empresas, né, com exceção das maiores, é claro, elas tiveram um ponto de acesso um pouco demorado. Elas adiaram esse ingresso, esse início no comércio eletrônico e talvez agora o período recessivo tenha feito com que elas acelerassem esse processo, entendendo como mais uma opção de canal de venda. E agora também a moda dos aplicativos, né? Quase que obrigatória a loja oferecer, além do site, ter um aplicativo também e fazer a compra direto. Isso em termos de proteção para o consumidor ajuda? Sendo uma loja que o consumidor já habitualmente compra, né, ajuda. É importante sempre ressaltar que no computador pessoal, no tablet, enfim, o consumidor tem uma parcela de participação nessa segurança. Dentro do que ele acessa, dentro do antivírus que ele usa pessoal na máquina dele, né? Então, os hábitos do consumidor também colaboram diretamente com a segurança a partir do momento que ele for passar o número do cartão de crédito numa compra. Tem preciso ficar atento. Não saia daí que a gente continua conversando no próximo bloco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Para muitas lojas virtuais, 2016 começou como um pesadelo. Desde o 1º de janeiro, está valendo uma medida estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Fazendário, CONFAS, que muda a forma como o ICMS é cobrado de empresas de comércio eletrônico e por telefone que vendem produtos para outros estados. Foi um pouco do que a gente estava falando no primeiro e no segundo bloco. E nesse bloco, a ideia é a gente conversar um pouco mais sobre de que forma as empresas podem trabalhar esse conceito, que cuidado elas têm que tomar um pouco mais especificamente, que a gente não tenha tratado nos blocos anteriores. Então, assim, a empresa ela precisa estar atenta à legislação dos outros estados, porque o diferencial de alíquota ele é baseado na alíquota interna do estado de destino, menos a alíquota interestadual, que é utilizada para a apuração do ICMS da operação própria. Então, essa diferença entre a alíquota interna do estado de destino e da interestadual é que vai ser o foco dele com a criação da Emenda Constitucional 87. Já há materiais, já há informação disponível para esse empresário acessar de forma mais rápida e ele ter isso na mão? Assim? Bom, através do site da ABCOM, a gente tem publicado o tempo inteiro matérias, né, www.abcom.org, né, onde a gente tenta informar esse empresário para que ele não fique desavisado e não venha a gerar um colapso para o próprio negócio. Agora, na prática, esse custo, né, a mais, ele muda para cada estado? Como é que isso acontece na parte interna do site? Olhando, ele vai falar, meu Deus, consumidor de tal estado, então a política lá é diferente. Como é que isso funciona na prática? Então, os sistemas que os sites utilizam, né, para a própria emissão de nota e tudo, eles hoje já estão um pouco mais preparados. Ao passo que há 7, 8 meses atrás não estavam tão preparados e havia uma confusão generalizada, eles já estão um pouco mais preparados e, obviamente, com um reajuste médio no preço dos produtos, considerando esse aumento do custo em decorrência dessa mudança. Na verdade, o valor do diferencial de alíquota, ele aparece na nota fiscal, né? Então, como ele disse, o sistema está preparado, ele busca a informação de como é a tributação do estado e dentro do sistema ele faz a conta, faz a partilha, né? Divide o percentual que fica para o estado do Rio de Janeiro, o percentual que vai para o estado de destino e preenche os campos de acordo com a necessidade que o governo determina. Agora, pensando em termos econômicos, né? Que tipo de impacto isso gera de fato para as empresas? Bom, gera um impacto primeiro da questão da preparação para que se possa... Do custo de organização. Depois da questão da gestão, porque você tem aí, os números de venda, eles oscilam muito. É claro que as empresas, elas seguem o caminho do próprio consumo de internet no Brasil. Mas isso você tem um primeiro custo da organização e depois um custo de acompanhamento. Né? E, além do que, o ponto de rotina ali no dia a dia de uma loja que vende pela internet é a questão da emissão, do pagamento, das guias, isso tudo no decorrer de um pedido que está para ser entregue. Isso é muito importante que seja observado para que esse cliente não receba fora do prazo em decorrência de uma burocracia que não faz parte do ato da compra dele ali. O que ele está falando, na verdade, é que
esse diferencial de alíquota, ele é uma guia que tem que ser recolhida no momento da operação e essa guia deve acompanhar a nota fiscal até o ponto de destino dela. Para o consumidor muda pouco, na verdade, na prática ele recebe tudo, é uma preparação por parte da empresa, Isso. né? A observação maior é por parte da empresa. O critério e cuidado, porque dependendo da forma como ela encaminha essa mercadoria, por exemplo, se for entrega, dependendo se for um equipamento, alguma coisa, se for num caminhão, num carro, passar na barreira fiscal, não tiver a guia, recolhido o imposto, o diferencial de alíquota, não passa, entendeu? Até que seja feito o recolhimento, a mercadoria fica retida. Então pode atrasar aí na parte da entrega, sim. né? Essa rotina precisa estar prevista para que o consumidor não seja penalizado com o atraso na entrega em decorrência de uma rotina que faz parte do empresário, do comércio eletrônico. Agora, em termos de movimentação por parte das empresas, a gente está passando por um momento de crise, de crise econômica, né, em que o consumidor está perdendo emprego também e está com mais dificuldade de consumir. Uma questão de uma crise dos estados, que também precisam arrecadar mais. Como é que o setor de comércio eletrônico está caminhando nesse processo? Tem alguma coisa que o impacto gerado por essa lei, por essa emenda, precisa ser corrigido nos estados? Já há alguma conversa da ABECOM com os governos? A ABECOM já tem uma conversa em andamento com o governo e para tentar sensibilizar o governo da importância do segmento, né, e da importância de um bom ajuste que fique bom para o governo e para os empresários, né, nessa questão do dia a dia, na questão da tributação. Na prática, o que precisa? Bom, hoje você precisa efetivamente, né, entender os deputados e senadores, eles precisam ser sensibilizados para entender como funciona uma operação de comércio eletrônico, quais são os custos envolvidos e, ao mesmo tempo, qual é a geração de emprego que se tem através dessa atividade, quais são as oportunidades de geração de emprego, da questão de gestão logística local nos estados, para que eles possam acompanhar e legislar em relação a esse segmento. A desoneração dessa cadeia, né? Tentar, não digo desonerar seria ótimo, mas eu digo assim, acompanhar o passo da cadeia para que sejam feitas leis e regras condizentes com a velocidade e com a evolução e crescimento desse mercado. Quantos empregados uma empresa de comércio eletrônico normalmente tem? Bom, uma empresa de comércio eletrônico começando, ela tem, além do próprio fundador e dono ou sócios, ela chega a ter 3 a 4, 5 funcionários, né? Se ela tiver ainda em início pequena, né? Você tem no Brasil empresas que chegam a 1.000 funcionários de comércio, trabalhando no segmento de comércio eletrônico. Você falou do tamanho do Rio de Janeiro, né? 11% desse mercado de comércio eletrônico, não é Hoje isso? está abaixo de 12%, já ocupou uma posição nessa fatia de comércio eletrônico de 14%, né? E o nosso objetivo é que o Rio de Janeiro volte a se destacar. Vocês têm uma ideia de por que essa diminuição? Bom, a questão logística hoje é um impacto real para o Rio de Janeiro. Você tem um problema ligado à violência, que você tem um transporte mais caro e até áreas inacessíveis por parte do Correio em decorrência de uma área ser considerada área de risco. E aí, em relação às ações que podem ser feitas, assim, para a gente poder recuperar ser um segundo lugar mais competitivo, o que precisa ser feito? Eu acho que, em conjunto com o governo do estado, trabalha medidas de segurança para que sejam feitas ações visando uma maior tranquilidade na circulação de cargas pela cidade, para que você não tenha, primeiro, tantas áreas de restrição de entrega consideradas áreas de risco. E, no mesmo momento, você não tenha tantos problemas em decorrência de roubo e que aumentam aí não só a taxa de frete, como a taxa de seguro e outros valores envolvidos no transporte de quem vende pela internet. E com Confaz, o que precisa assim, ser ajustado 9 meses decorridos dessa resolução? A forma como o Estado está vendo essa tributação precisa ser analisado, como o Rodrigo já tinha falado antes, se esse valor é realmente necessário, né? Se essa carga tributária é realmente necessária e suficiente, ou se ela está além do que deveria ser cobrado
por conta da empresa, visto esse grande número de problemas que a gente tem que ainda acarretar e acrescentar como despesa no preço final da mercadoria. Acaba burocratizando mais, né? Exatamente. Sem dúvida. Bem, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Obrigado, Ariane. obrigada a E você. obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioinfoco@alerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98 990 4709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br e acompanhar nossa programação nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, ou pelo www.youtube.com/alerjtv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.